Olá a todos. Então hoje vou falar sobre anovas de dois fatores de amostras independentes, vulgarmente conhecida pela ANOVA fatorial. Portanto, vou então passar para o share screen do meu PowerPoint sobre as anovas. Vocês têm os PDFs e, portanto, vou começar com a aula propriamente dita. Só vou trocar aqui o display e agora sim. Portanto, como estava a dizer, vamos falar de uma ANOVA fatorial. Uma ANOVA fatorial é uma ANOVA que tem pelo menos mais do que um fator de amostras independentes. E, portanto, no vídeo anterior, as ANOVAs que nós vimos só tinha apenas um fator. E quando a variável dependente é influenciada por mais do que uma variável independente, então também queremos estudar não só o efeito de cada um dos fatores, mas a possível interação dos fatores. Ou seja, pela primeira vez, quando eu tenho dois fatores, eu posso ver o que é que acontece quando estes dois fatores juntos, combinados, que resultados é que eles vão produzir. Por exemplo, o exemplo do colesterol do vídeo anterior podia ser dividido para além do fator fármaco na idade categorizada G1, G2, G3 ou, por exemplo, ainda no fator género G1 masculino, G2 feminino. Neste caso, todos os fatores apresentados são de amostras independentes, isto é, os sujeitos que estão num grupo são diferentes dos sujeitos que estão no segundo grupo. No exemplo 1, neste problema que eu vou apresentar no exemplo 1, seria uma ANOVA de dois fatores de amostras independentes. O fator A seria o fármaco, os níveis ou grupos de fator seriam os 4 tratamentos diferentes que vimos no vídeo anterior. O fator B seria a idade categorizada, que tinha 3 níveis. E a variável dependente seria então o valor do colesterol. Neste exemplo 2, seria uma ANOVA de 3 fatores de amostras independentes. O fator A seria o fármaco, que seriam os 4 tratamentos diferentes. O fator B seria a idade categorizada com 3 níveis e o fator C seria o género com 2 níveis. E a variável dependente ou variável medida seria o valor de colesterol. Como é que a gente chega à conclusão que é uma ANOVA de 3 fatores de amostras independentes? O truque, entre aspas, é estudar fator por fator isolado e fazer a pergunta: o fator A é de amostras independentes ou de medidas repetidas? De outra maneira, os sujeitos que estão no primeiro tratamento são diferentes dos sujeitos que estão no segundo tratamento e assim sucessivamente? Ou são os mesmos sujeitos sempre em todos os tratamentos? Neste caso, se vocês forem ver o vídeo anterior, os sujeitos em cada um dos fármacos são diferentes. Portanto, o fator A é de amostras independentes. O fator B é, então, a idade categorizada, que tem aqueles 3 níveis, e o indivíduo só pode ter uma idade, ou está no grupo 1, ou no grupo 2, ou está no grupo 3. Portanto, também é de amostras independentes. O fator C é o fator género, que é masculino ou feminino. Portanto, o indivíduo também é ou homem ou é mulher, e, portanto, então, neste caso, também seria de amostras independentes. Portanto, seria então uma ANOVA de 3 fatores de amostras independentes. Quando nós temos mais do que 2 fatores em simultâneo, nós costumamos dar o nome à ANOVA fatorial. Outros termos que nós podemos utilizar é uma ANOVA de 2 fatores, aqueles que muitas vezes nos artigos aparece o two-way ANOVA, ANOVA de 3 fatores, three-way ANOVA, e muitas vezes também podemos indicar os níveis de cada uma das ANOVAs. Claro que o número de fatores em simultâneo pode ser bastante superior a 3. Por exemplo, no primeiro exemplo eu posso dizer que é uma ANOVA 4x3 fatorial, portanto que tinha 4 tratamentos e o segundo tinha 3 tratamentos. E no exemplo 2 seria uma ANOVA fatorial 4x3x2. Aqui estão indicados os níveis de cada um dos fatores. Também é uma forma que aparece muitas vezes na literatura. Uma ANOVA de 2 fatores pode ser modelada desta maneira, portanto, é a média geral, o efeito correspondente ao fator A, o efeito correspondente ao fator B, o efeito da interação de A por B e o efeito do erro aleatório que tem uma distribuição normal. Portanto, o alfa e o beta são os efeitos principais e o alfa-beta representa, esta componente aqui, representa o efeito interativo dos dois fatores em simultâneo. Novamente, como acontece numa ANOVA de efeitos fixos, para o modelo ser identificado, isto é, para nós conseguirmos ter uma solução no modelo, nós temos que impor estas restrições que a soma dos seus efeitos é igual a zero do fator A, do fator B, da interação de A por B, mas respeitando ao fator A,
e da interação de alfa-beta respeitando à interação do fator B, ao fator B, por assim dizer. Portanto, tem que impor estas 4 condições para a nova ser identificável. Muitas vezes nos softwares a interação é representada pelo símbolo do asterisco, A interação com B. Os resíduos têm uma distribuição normal, de média zero e variância constante, logo o Y tem uma distribuição normal. No vosso PowerPoint tinha aqui um pequeno erro, que eu já corrigi aqui. Tem uma distribuição normal de média μ mais alfa mais beta mais o seu efeito interativo e de variância igual a sigma quadrado. Portanto, para calcular estes valores, basta calcular o valor esperado desta expressão e a variância desta expressão que aqui está. Portanto, nós vamos ver agora a representação de uma nova dos fatores. O valor de R representa o número de sujeitos que está em cada uma das combinações. A dimensão da amostra não tem que ser idênticas em todas as combinações, mas é preferível que todas tenham a mesma dimensão. Então tenho aqui o meu fator A, que tem A pequenos níveis diferentes. Tenho aqui o meu fator B, que tem B níveis diferentes. E a interação corresponde a esta célula que aqui está. Isto é a interação da combinação 1, 1. Este seria a combinação linha 1, coluna 2 e assim sucessivamente. Portanto, o que nós estou aqui a mostrar nestas células aqui são as combinações dos diferentes níveis do fator. Claro que nós vamos ver que para o R isto tem que ser escrito num formato long. Num formato long eu vou precisar de uma coluna para o sujeito, numa coluna para o fator A, que me indica então que estes sujeitos estão no fator A, estes segundos estão no fator, estão no fator 1, estes segundos estão no fator 2 e estes últimos estão no fator A pequenino. Claro que quando eu insiro um novo fator B, então reparem que eu vou ter metade ou aproximadamente alguns sujeitos que estão no fator A também estarão no fator B1 e os outros sujeitos poderão estar espalhados, fixando o fator A. Os outros sujeitos que estão no fator B podem estar espalhados pela coluna, por esta coluna que está aqui. Portanto, se nós repararmos, se nós olharmos para aqui, se eu fixar a coluna A, se eu fixar aqui o nível 1 da coluna A, então reparem que todos estes valores vão aparecer correspondentes então ao fator B. Portanto, estes valores que estão aqui correspondem a esta linha toda que aqui estamos aqui a ver. Por fim, preciso de uma terceira coluna para a variável dependente, que indica então quais são os valores medidos em cada um destas combinações. Portanto, eu tenho que ter atenção que no caso do R e no SPSS os dados têm que estar num formato long e têm que estar num formato deste género que está aqui. A dimensão da amostra, o número total de observações é o número de níveis do fator A, o número de níveis do fator B e o número de réplicas ou sujeitos que estão dentro de cada uma daquelas combinações. Isto vai dar então o número total de observações. Matematicamente, eu sei que este μ vai representar a média da combinação e J é dado por esta relação que está aqui. A média geral vai ser então o somatório de cada uma das observações a dividir pelo número total de níveis do fator A e do fator B, que aqui estão representados com I maiúsculo e J maiúsculo. A média do nível I do fator A alfa vai ser dado por esta expressão, vou ter algo equivalente para o fator B, e finalmente a interação vai ser calculada à custa do fator da média global, ou da média geral, menos a média do fator A, menos a média do fator B, mais então este valor que representa da média das combinações IJ. Então vamos ver o que é que quer dizer isto das interações. Portanto, quando nós estamos a falar de uma ANOVA dois fatores, o grande resultado que nós queremos analisar é a interação dos dois fatores. Então eu só utilizo uma ANOVA de dois fatores se eu estou interessado em saber se a interação dos dois fatores é nula, ou seja, se os fatores são independentes um do outro, ou se existe, ou se diferentes níveis dos fatores respondem de maneira diferente. Por exemplo, no exemplo 1, eu tinha 4 níveis no fator fármaco e tinha 3 níveis no fator idade. No total, então, tenho 12 possíveis combinações.
Portanto, se todas as combinações dos dois fatores produzirem sempre o mesmo efeito estatístico, quer dizer que não existe interação. E, portanto, que qualquer um dos tipos do modelo da ANOVA, o efeito de um ou dois fatores podem ser significativos, mas a sua interação pode não ser. Dito de outra maneira, portanto, aqui neste caso, no caso das ANOVAs, dois fatores, eu posso ter a situação que o fator A é significativo, o fator B é significativo, mas a sua interação não é significativa. E então todas as combinações possíveis que estão aqui. Onde eu quero chegar é que, pelo facto dos fatores serem ou não serem significativos, nada vão indicar sobre a sua interação. E, portanto, é possível encontrar situações onde existe uma interação significativa, mas os efeitos individuais dos fatores não são significativos, por exemplo. Uma interação significativa implica que as diferenças entre o nível de um fator não são constantes em todos os níveis do segundo fator. Quer dizer que diferentes combinações produzem resultados diferentes. Eu encontrei estas duas figuras que eu acho que são muito interessantes e que eu vou colocar aqui. Portanto, vamos supor que eu tinha uma ANOVA de dois fatores, em que o fator A, chamado espécie, só tinha dois níveis, e o fator B, chamado de ambiente, só tinha dois níveis. Portanto, o ambiente está aqui marcado no eixo do X, 1 e 2, enquanto o fator espécie está aqui marcado com estas linhas com duas cores. A linha azul representa os masculinos e a linha vermelha representa os femininos. Então, reparem, é neste caso que está aqui, quando eu tenho duas linhas paralelas, em que os valores femininos são muito próximos dos valores masculinos, então quer dizer que eu não tenho interações significativas nem no fator A, ou seja, no fator espécie. Portanto, reparem que não há diferenças entre o valor dos homens e o valor das mulheres, do ponto de vista estatístico, não, esta diferença não é significativa. Não há diferença para o fator ambiente, porque é uma linha paralela, quer dizer que o valor medido aqui no ambiente 1 vai ser igual ao valor medido no ambiente 2, portanto não há sequer efeito interativo. No caso B, só o fator espécie é que tem um valor significativo. Nós podemos ver que os valores do masculino são diferentes dos valores dos femininos. Portanto, não há sequer o fator ambiente não é significativo, porque os resultados continuam a ser duas linhas paralelas, e não há também nenhum efeito interativo, porque as duas linhas não se cruzam. Aqui, no fator C, portanto, no caso C, apenas o fator ambiente é significativo. Eu posso ver que de 1 para 2, ao passar do nível 1 para o nível 2, os resultados, do ponto de vista estatístico, são diferentes, mas novamente vejo aqui duas linhas paralelas para o fator espécie. E, portanto, quer dizer, quer a interação, porque as linhas não se cruzam, quer para o fator espécie, os resultados não são significativos. No ponto D, este é o exemplo clássico de quando existe uma interação, quando o efeito da interação é significativa, mas dos fatores não é. Eu posso ver que aqui, quer em termos do ambiente 1 e 2, quer em termos de espécie azul e vermelho, que os seus resultados médios vão dar este caso que aqui está. Mas a sua interação é significativa, ou seja, quando o valor que está aqui, no caso do masculino, era inferior no ponto 1 e passou a ser superior no ponto 2 em relação ao feminino, enquanto no feminino era superior no ponto 1 e passou a ser inferior no ponto 2. Quer dizer então que eu tenho um efeito interativo, mas não tenho mais nenhum efeito nos fatores. Neste quadro aqui mostra então qual era o resultado esperado para ver que existe uma interação, um efeito significativo na interação e na espécie. Reparem que as espécies estão a divergir. E como estão a divergir, quer dizer então que apesar de não haver uma interseção das linhas, vai haver um efeito interativo. Quer dizer que os diferentes níveis não têm todos a mesma resposta. Mas se vocês olharem bem entre o ambiente 1 e o ambiente 2, porque ele vai fazer a média destes dois pontos, a média destes dois pontos vai estar exatamente igual para os dois níveis. E, portanto, para o fator ambiente não vai haver resultados significativos. Ok? Na linha, no bloco F, no exemplo F, vemos um exemplo de que existe interação existe um efeito interativo entre a interação e para o fator ambiente, deixando de fora, ou melhor dizendo, o fator
espécie não é significativo. Vemos então que em termos de valor médio para a espécie, então vemos que aqui o valor não é propriamente muito diferente um do outro. Vemos aqui um efeito interativo no cruzamento das linhas, sim, e vemos que a média do ambiente 1 vai ser muito menor que a média do ambiente 2. E, portanto, temos aqui um efeito interativo para o ambiente. Finalmente, este é o terceiro caso, ou melhor, é o caso guia, que tudo que está a ser analisado na ANOVA tem todos efeitos significativos. O fator A é significativo, o fator B é significativo e o fator da interação também é significativo. Vejo logo que a interação aqui existe porque há um cruzamento de linhas. Vejo logo que o comportamento do azul, que são a parte do sexo feminino, tem um comportamento diferente quando está no ponto 1 ou no ponto 2, no caso para o ambiente, e no mesmo acontece no masculino. E, finalmente, para o caso da espécie, eu vejo que o valor da média da espécie está aqui e o outro valor médio estará algures aqui. Portanto, também vai ter um resultado significativo. Portanto, estes são os casos todos que nós podemos ter numa ANOVA de 2 fatores. Isto é muito útil para quê? Para quando nós estivermos a fazer a estatística descritiva, quando nós estivermos a fazer aquilo que é designado o profile plot, nós já conseguimos ver, só de olhar para esse gráfico de estatística descritiva, quais são os efeitos que serão significativos, se o fator é significativo, se a interação é significativa, assim consecutivamente. E, portanto, uma ANOVA de 2 fatores, o modelo matemático vai ser escrito desta maneira. Testa-se se o fator A, se os níveis do fator A são todos iguais a 0, portanto, se o efeito do fator A é igual a 0, ou se existe pelo menos um dos níveis que é diferente de 0. Faz-se a mesma coisa para o fator B, e aquilo que é novidade é a interação. Até aqui, para o fator A e para o fator B, era como se estivéssemos a considerar meramente uma ANOVA de um fator. Então vamos ver o caso da interação. No caso da interação, eu vejo que aqui, se a interação, dado para esta função gama, se a interação for igual a 0, então quer dizer que não existe efeito. Se a interação for diferente de 0, então quer dizer que existe um efeito significativo para a interação. Não rejeitar H0, como eu disse, significa então que não há interação entre os dois fatores. O resultado da ANOVA de 2 fatores pode ser apresentado numa tabela deste género, onde agora tem aqui o meu fator A de amostras independentes, o meu fator B, a interação A por B, portanto o asterisco vai representar a interação, e depois vamos ter aquilo que é designado então o erro, aquilo que de certa maneira nós iríamos, quando calculávamos uma ANOVA de um fator, era a variação dentro dos grupos. Isto é a variação entre os grupos do fator A, aqui é a variação entre os grupos do fator B, e aqui é a variação entre os grupos da interação de A por B. Os graus de liberdade é sempre calculado desta forma, portanto, para o fator A é o número de níveis menos 1, a mesma coisa para o fator B. Quando é uma interação é o produto do número de níveis menos 1 do fator A, e aqui tem aqui um pequeno erro, que devia ser o valor de B, devia ser B menos 1. O caso dos resíduos, então seria o produto do número de níveis do fator A pelo fator B, vezes o número de elementos que estão em cada uma das combinações menos 1. Os quadrados médios é a divisão da soma dos quadrados pelos seus graus de liberdade. Calculam-se todos estes da mesma maneira. Aqui já está bem, aqui já está correto, aqui é que está errado. E finalmente então temos o fator da estatística F0. E o valor de F0, como vocês sabem, uma ANOVA é um rácio entre dois tipos de variabilidade. Neste caso vai ser a variabilidade do fator A sobre o seu erro. Então tem aqui o meu primeiro valor da estatística do teste. Faço a mesma coisa para o fator B, portanto é a divisão dos quadrados médios sobre a divisão dos quadrados médios dos resíduos, e finalmente a interação também é assim calculada. Portanto vai ser a divisão dos quadrados médios da interação de A por B, a dividir então pelos resíduos. Quer dizer então que no teste de hipótese, como vimos anteriormente, temos 3 hipóteses, então vamos ter 3 pi-values, uma para cada uma das hipóteses. Finalmente, a estimativa da variância dos efeitos vai ser dada então por este valor que vai ser apresentado nos quadrados médios.
Se nós tivermos uma ANOVA balanceada, isto é, que o número de sujeitos é aproximadamente idêntico em todas as combinações, nós podemos apresentar uma tabela em termos de graus de liberdade, aqui novamente aparece novamente aquele erro anterior, e também podemos escrever isto em termos de valores esperados da média dos quadrados. E, portanto, temos estas relações são perfeitamente conhecidas na literatura, e, portanto, essencialmente o que eu queria chegar era este ponto que está aqui. Quando eu estou a calcular um f, vai ser então o valor esperado da média dos quadrados do fator A e o valor esperado da média dos quadrados dos resíduos. Se vocês forem ver, substituindo pelas expressões correspondentes, reparem que o que é sempre novo é aquilo que eu quero testar, é este fator que está aqui. Portanto, se este fator aqui, portanto, o f realmente está a testar se os efeitos do fator A existem ou não. A mesma coisa para o fator B, a mesma coisa para o fator C, para o fator da interação de A por B. Se este valor for aproximadamente zero, ou seja, se os efeitos forem nulos, então vai ficar sigma quadrado E sobre sigma quadrado E, que vai ser igual a 1. Portanto, se o valor for próximo de 1, não se rejeita H0, quer dizer que os efeitos do fator A, do fator B e da sua interação serão todos nulos. Como eu tinha dito numa ANOVA de um fator, existem três tipos de soma de quadrados. Soma de quadrado tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E agora então, numa ANOVA de 2 ou mais fatores, a escolha da soma dos quadrados vai ser muito, muito relevante. Portanto, mediante o tipo de soma dos quadrados, os resultados das ANOVAs podem ser diferentes. E, portanto, no caso de uma ANOVA não ser balanceada, ou seja, os grupos terem todos dimensões diferentes, então isso vai ser um dos fatores principais que vai fazer com que os resultados de uma ANOVA de soma dos quadrados tipo 1 seja diferente, por exemplo, de uma soma dos quadrados tipo 3. Então, eu posso dizer que isto vai acontecer, portanto, o facto deles terem resultados diferentes vai acontecer devido então à correlação que existe ou não entre os fatores ou preditores. Se os fatores não forem correlacionados, então eu tenho uma situação deste género que está aqui. Portanto, a interseção do fator A com o fator B é igual a zero, com o fator de A por B, com a interação de A por B também é igual a zero. Reparem que nenhuma delas se interseta. Então, se isto for verdade, eu posso dizer que a soma dos quadrados total iria ser a soma dos quadrados do A, mais a soma dos quadrados do B, mais a soma dos quadrados de A por B, mais a soma dos quadrados do erro. Então não havia nenhum problema, isto batia-se certo e, portanto, todos, independentemente da soma dos quadrados, o resultado ia ser o mesmo. Mas a situação real é que existe correlação entre os fatores. Portanto, teremos uma situação mais deste género que está aqui. Soma aqui representa o fator A, aqui representa o fator B, aqui representa a interação e aqui representa então a variação relativamente ao erro. Então vamos começar a ver a soma dos quadrados tipo 1. A soma dos quadrados tipo 1 é aquilo que é designado na literatura por uma soma sequencial. Portanto, a ordem dos fatores vai ser importante, definir qual é a ordem dos fatores. Se o fator A entrar primeiro, então a soma dos quadrados A vai ser a componente T mais a componente U mais a componente V mais a componente W. Portanto, será tudo o que é respeitante à soma dos quadrados do fator A. Depois, quando ele calcular a soma dos quadrados do B, o que ele vai fazer? Vai calcular a soma de A por B, ou seja, vai calcular a reunião destas figuras que estão aqui, portanto, a reunião de A por B, vai ser esta figura que está aqui, e vai retirar a influência do A. Mas ao retirar a influência do A, vai retirar da análise a componente U e a componente V. Ficando só a soma dos quadrados, do fator B, só com a soma da componente X mais a componente Y. Porque esta componente Y está relacionada com a interação. Ou seja, ele vai à reunião dos dois fatores e tira tudo o que depende de A. Finalmente, quando eu quero calcular a soma dos quadrados da interação, o que ele vai fazer é a reunião destes três conjuntos, portanto vai ser esta área que estou aqui a representar com o rato, vai ser a reunião disto aqui, menos o valor da reunião de A por B. Ele vai retirar toda esta parte que está aqui. O que é que sobra? Vai sobrar Z. Portanto, ele vai estar na soma dos quadrados de A por B, ele não está a contabilizar
a componente W, a componente V, nem a componente Y. E por isso é que é dito que é sequencial, porque dependendo da ordem com que a gente meta os fatores do modelo, ou seja, dependendo da ordem com que a gente escreve a equação do modelo no R, ele vai fazer contas de maneiras diferentes. E, portanto, de certa maneira, se os resultados não forem balanceados, vai depender muito de quem é que é o fator que está colocado em primeiro lugar. Pode ser o fator A, pode ser o fator B, mas pode também ser a interação de A por B. Chama-se isto então o método tipo 1, chama-se então sequencial. É importante saber este método porque o R, se não tivermos cuidado, o R é o método que está implementado por default. A soma dos quadrados tipo 2 é muitas vezes designado pelo modelo hierárquico. E de certa maneira, este modelo hierárquico quer dizer que é ajustado apenas para os fatores principais. Então, a soma dos quadrados A vai ser dada apenas pelas componentes TW. Portanto, elimina as componentes, ou ignora as componentes UV do fator B. Depois, para a soma dos quadrados do fator B, vai fazer a mesma coisa. Vai dizer que é igual a x mais y, às componentes de x mais y. Finalmente, a soma dos quadrados da interação de A por B vai ser igual a Z. E, portanto, ele ignora o W, o V e o Y. E, portanto, de certa maneira, este modelo acaba por ser interessante quando a interação não é significativa. Quando a interação não é significativa, então este modelo pode produzir então resultados próximos do modelo tipo 1. Tem esta aqui a observação que computacionalmente o tipo 2 é equivalente ao tipo de 1 com uma ordem diferente de entrada. Portanto, de certa maneira, podemos pensar em algo deste género. Finalmente, a soma dos quadrados tipo 3 chama-se marginal ortogonal e vou dizer que a soma dos quadrados do fator A vai ser só a componente t, a soma dos quadrados do fator B vai ser só a componente x e a soma dos quadrados da interação vai ser só a componente z. Isto funciona bem se de facto eles forem mesmo ortogonais. Portanto, a soma de quadrados do tipo 3 testa a contribuição de cada fator e da respectiva interação isoladamente. Finalmente, este soma dos quadrados tipo 3 é muito utilizado na literatura, principalmente na presença de interações significativas, enquanto o tipo 2, as interações não devem ser significativas. Por último, o SAS e o SPSS utilizam a soma dos quadrados tipo 3 por default. Portanto, é preciso ter muita atenção, principalmente para quem está a comparar os resultados do R com o SPSS. No R pode estar a calcular a soma dos quadrados tipo 1, no SPSS está a calcular a soma dos quadrados tipo 3 e isso pode dar resultados diferentes. E, portanto, a soma dos quadrados dos fatores e da interação depende do tipo da nova que esteja a ser calculado. Se a nova não for balanceada, ou seja, se os grupos tiverem sujeitos diferentes, deve-se usar o tipo 3. Se tiver apenas uma observação por célula, não é possível testar a interação. Vamos então agora ver o exemplo que nós vimos no vídeo anterior, do colesterol, vai ser dividido, além do fator fármaco, no fator idade categorizado. Portanto, aqui neste caso eu vou utilizar uma ANOVA de dois fatores, o fator A é o fármaco, o fator B é a idade categorizada. Começo então por definir quais são as hipóteses estatísticas para o fator A, para o fator B, para a sua interação e, como eu digo sempre, vale a pena sempre perceber os resultados da estatística descritiva. Estes três representam então a variação da idade para o placebo, estes segundos três representam então a variação da idade para o fármaco A, neste caso que é o fármaco B, porque o placebo foi considerado que era o fármaco A, portanto aqui vai para o fármaco B, aqui é a mesma coisa para o fármaco C e aqui finalmente é a mesma coisa para o fármaco D. De certa maneira, o que é que parece haver? Se a gente olhar para aqui, vemos que o padrão de respostas vai sendo cada vez diferente consoante aquilo que nós estamos a combinar. Dos níveis, os níveis estes níveis que é a combinação placebo-idade, parecem ter uma resposta diferente destes que estão aqui. Então é muito possível que haja então uma interação entre os dois fatores. Impondo as restrições ao modelo, dizendo então que a soma dos seus efeitos é igual a zero. Isto no R é feito através daqui da função contrastes e dizer então que o x1 factor, portanto o fator x1,
tem então o contraste da soma. O contraste da soma garante que a soma dos efeitos do fator é igual a zero e neste caso aqui, como vocês podem ver, ao escrever desta forma, devia ter começado por aqui, portanto vou voltar um bocadinho atrás, ao escrever desta forma no R, eu estou a dizer que isto vai ser então, ele vai testar o fator 1, vai testar o fator 2 e vai testar a combinação do fator 1 e do fator 2. Portanto, isto é uma forma simplificada de descrever fator 1 mais fator 2 mais a combinação do fator 1 e fator 2. Então, ao fazer isto, ele automaticamente sabe que o modelo vai ter então três componentes. Como eu estava a dizer, os contrastes, é preciso ter sempre muita atenção aos contrastes para garantir que esta restrição está a ser imposta. E ao impor esta restrição está a dizer então que a soma dos efeitos tem que ser nula. A soma dos efeitos do fator A, a soma dos efeitos do fator 2 e ele automaticamente faz a soma dos efeitos do fator 3, da interação deles também vai ser nula, automaticamente. Vemos o resultado da ANOVA do tipo 3 e do tipo 1. No tipo 3 ele coloca sempre aqui um intercept que nós vimos no vídeo anterior que nós não lemos, esta linha nós não vamos ler para já. Temos aqui, respeitando ao fator A, fator fármaco, veja aqui pelos graus de liberdade, o fator fármaco tinha 4 níveis, 4 menos 1 dá 3. Aqui é a fator idade categorizada, que tinha 3 níveis, 3 menos 1 dá 2. A interação deles, os dois, é o produto dos graus de liberdade, 3 vezes 2, portanto o valor dá 6. E este valor que está aqui é o número total da dimensão da amostra menos o número dos graus de liberdade combinados. E, portanto, de certa maneira, nós conseguimos verificar que os graus de liberdade estão todos certos. O valor da soma dos quadrados é 93.992 e vejo que todos os resultados são significativos. No caso da ANOVA do tipo 1, nós vemos exatamente os mesmos resultados a serem produzidos. Como é que isto aconteceu? Aconteceu porque eu coloquei esta restrição nos dois modelos. No modelo de soma dos quadrados tipo 1 e depois na soma dos quadrados tipo 3, como nós iremos ver depois na aula prática. Se eu tiver o cuidado de fazer isto, então os dois modelos vão dar os mesmos resultados. Não esquecer que estávamos a falar de uma ANOVA balanceada. Portanto, os resultados são idênticos também devido muito à presença da ANOVA também ser balanceada. Portanto, atenção a esta parte aqui a nível do código do R, por caso contrário, se vocês não tiverem atenção a calcular o modelo, ele pode colocar uma outra função de contrastes por default e depois os resultados podem vir diferentes. Depois na aula prática vamos então ver isto com mais atenção, ver estes pormenores com mais detalhe. O gráfico, o valor do R quadrado e do R quadrado ajustado são valores altos, portanto a proporção de variabilidade explicada pela ANOVA, da ANOVA dos dois fatores mais interação anda na ordem dos 90% e o R quadrado ajustado anda na ordem dos 89%. Portanto, 89% de toda a variabilidade existente nos dados é explicada por aquele modelo da ANOVA. A estimativa do desvio do padrão dos efeitos é calculada através da raiz quadrada do mean square dos resíduos e temos aqui o gráfico do profile que nós vemos aqui. Este gráfico de profile podia estar junto da estatística descritiva, porque nós aqui vemos bem as linhas a fazer aqui uma certa de interseção, principalmente com o grupo do placebo. Ok? E portanto aqui está mais ou menos justificado porque é que o efeito interativo é significativo. Eu não falei nisso, eu devia ter falado nisso, vou voltar um bocadinho ao slide anterior. Vejo que o fator fármaco é significativo, que o fator idade categorizada é significativo e vejo que a interação também é significativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer então que as diferentes combinações dos dois fatores, do fármaco e da idade categorizada, produzem resultados diferentes. Produzem então resultados diferentes. Pressupostos. Então, para avaliar os pressupostos de uma ANOVA de dois fatores é exatamente igual à mesma situação de uma ANOVA de um fator de amostras independentes. O primeiro pressuposto é a normalidade dos resíduos. Veja aqui então que os resíduos seguem uma distribuição normal. Utilizei aqui dois testes diferentes. O teste de Shapiro-Wilk é um resultado já próximo do valor do alfa, mas mesmo assim podemos considerar que segue uma distribuição normal. Veja aqui neste gráfico, que é o gráfico dos valores preditos versus o gráfico dos valores resíduos,
que a variância é mais ou menos constante, o valor da variância é mais ou menos constante que está aqui, e portanto, de certa maneira, este primeiro pressuposto da normalidade dos resíduos foi verificado. O segundo pressuposto é a homogeneidade da variância, que é o teste de Levine, e no teste de Levine, então, ele calcula em H0 que as variâncias, ou seja, que os valores das variâncias dos fatores são todas iguais entre si, ou então que a variância existe pelo menos uma das variâncias que é diferente de zero. Uma ANOVA balanceada é robusta a pequenos desvios, quer da normalidade, quer da homogeneidade, tal e qual como nós tínhamos visto numa ANOVA de um fator. Uma alternativa, se os pressupostos não forem verificados, e tem que estar verificados os dois, não basta um. Para ser uma ANOVA paramétrica, tem que estar verificados os dois. Para uma alternativa, seria calcular uma ANOVA não paramétrica de dois fatores. Uma outra alternativa para ficar no teste paramétrico é fazer uma transformação dos dados pelo método de Box-Cox, que vimos numa ANOVA de um fator. Quando se rejeita H0 numa ANOVA, o próximo passo é fazer comparações múltiplas. E ao fazer comparações múltiplas, então, o que nós vamos fazer comparações múltiplas para o fator A, para o fator B e para a interação. No R é possível fazer rapidamente, e vou mostrar esse resultado, as combinações múltiplas, as comparações múltiplas para o efeito iterativo. No entanto, alguns autores chamam a atenção que estas comparações múltiplas poderão não ter qualquer significado. Porquê? Porque, primeiro, pelo número elevado de comparações que eu posso estar a calcular. Porque eu estou a calcular então as combinações do número de grupos 2 a 2, e o número de grupos vai ser dado pelo número de níveis do fator A vezes o número de níveis do fator B. E, portanto, isto pode dar um número muito elevado de comparações múltiplas. E ao fazer isso, as comparações múltiplas muito elevadas, a dimensão da amostra pode ser tão diferente, por causa do número total de comparações que eu estou a fazer, pode ser tão diferente, pode ser muito diferente das dimensões da amostra utilizadas na ANOVA. E, portanto, pode levar a resultados inconclusivos ou contraditórios. Portanto, eu chamo a atenção que as comparações múltiplas para a interação têm que ser feitas com muito cuidado e avaliar se é mesmo isso que nós queremos fazer junto do investigador. O R permite fazer comparações múltiplas para a interação, com vários métodos, o Ferroni, o Tuck e muitos outros métodos que nós falamos na ANOVA de um fator, todos esses podem ser aplicados numa ANOVA de dois fatores. Pelo método Bonferroni, eu vejo aqui para o fator fármaco, é o mesmo resultado que nós tínhamos anteriormente. Ele rejeita, o placebo rejeita como todos. O fármaco B também rejeita com o fármaco C e com o fármaco D. E finalmente o fármaco C também rejeita com o novo fármaco. Quer dizer então, se eu fosse a construir uma árvore de efeitos, cada nível corresponderia a um efeito diferente e portanto eu teria uma nova com quatro efeitos. Quatro efeitos diferentes, um em cada fármaco iria corresponder a um efeito diferente. Aqui, no meu lado direito, eu fiz isto para o fator de idade e vejo aqui, entre os mais novos e a idade entre 50 e 64, não há diferenças entre eles, portanto o efeito estatístico é o mesmo, mas quando comparo os mais novos com os mais velhos, vejo que o resultado é estatisticamente significativo. Quando comparo as idades de 50 a 64 com os mais velhos, vejo então que não há diferenças. Aqui novamente, se eu fosse fazer aqui a árvore dos efeitos, eu iria ter dois efeitos, constituído no efeito 1, constituído pelos mais novos e os 50 a 64, e um segundo efeito constituído pelo grupo 50 a 64 e os mais velhos. Se vocês fizerem essa árvore, como nós vimos na aula prática, vão ver que os mais novos e os mais velhos não estão debaixo da mesma coluna dos efeitos. Estão em colunas diferentes. Finalmente, teria uma tabela deste género, que vocês podem aqui ver, para analisar as comparações múltiplas da interação dentro destes dois fatores. Como podem ver, já é algo que é muito mais difícil de analisar. Pelo método Tucking, nós podemos ter os métodos gráficos e podemos então ver que o valor zero nunca passa pelos intervalos de confiança e portanto rejeita-se sempre H0. E aqui temos a mesma situação anterior,
o valor zero passa neste intervalo de confiança que penso que seria os mais novos com o grupo etário de 50 a 64, e aqui seria o grupo etário 50 a 64 com os mais velhos, e aqui seriam os mais novos quando comparado com os mais velhos. E aqui sim tem um resultado significativo. O R é nosso amigo, neste caso, e também produz o gráfico da interação, se nós quisermos depois utilizar isto. Como podem ver, a análise disto é bem complicada. Vemos que a combinação dos níveis, há muitas combinações de níveis que produzem resultados significativos. Depois das comparações múltiplas, ou o caso particular das comparações múltiplas, ou se vocês quiserem, os contrastes, então eu posso utilizar contrastes para fazer mais comparações múltiplas que não envolvam comparações múltiplas 2 a 2. A vantagem dos contrastes é que eu posso fazer combinações definidas pelo investigador que envolvam, neste caso, mais do que dois grupos, que envolvam, neste caso, mais do que duas combinações dos fatores, por exemplo. Vamos supor que eu queria, neste exemplo, então testar a interação em alguns contrastes. Eu sei que o fármaco idade dá-me então 12 combinações possíveis que eu posso ter na minha ANOVA. Através do comando ls-means, eu consigo ver como é que ele está a colocar, por que ordem é que ele está a colocar os fatores. Vejo que ele fixa primeiro o fator idade, aqui nos mais novos, e faz percorrer os fármacos. Depois fixa a idade do grupo intermédio e faz percorrer novamente os fármacos. E finalmente, o do grupo mais velho, ele fixa o grupo mais velho e faz variar novamente os fármacos. Isto vai ser importante para aquilo que vamos ver agora. Vamos supor que eu queria fazer um contraste que envolvia o placebo dos mais novos versus o placebo das outras faixas etárias. Ou seja, eu queria saber a combinação deste que está aqui, dos mais novos, placebo 1849, com placebo 5064, com placebo mais de 65 anos. Como é que eu iria estabelecer o meu vetor de contrastes? Então, o meu vetor de contrastes, eu sei que esta combinação está na primeira posição, portanto vai ter um valor 2, porque eu quero comparar os mais novos contra os outros, ok? Como nós vimos na aula de amostras independentes, como vimos no vídeo anterior. Portanto, este leva o valor 2. A seguir, portanto, este estava na primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta posição. 1, 2, 3, 4, quinta posição. Aparece novamente o contraste que eu quero saber. Aqui vai ter valor menos 1 e aqui vai ser então também valor menos 1, de forma que a soma dos contrastes seja sempre igual a 0. Não se esqueçam disso. A regra dos contrastes é que, independentemente das combinações que vocês queiram fazer, a sua soma tem que ser sempre soma 0. E, portanto, ele dá-me este valor. E diz-me então que, quando eu vejo aqui o valor de pi-value, que quando eu estou a comparar o placebo, não há diferenças entre as idades. Que era um resultado que nós tínhamos visto, que eu falei muito brevemente, quando nós tínhamos aqui os resultados da caixa de bigodes. Portanto, se nós chegarmos aqui à caixa de bigodes, vemos que este resultado é verdadeiro. Não há diferenças entre estes três grupos. Depois eu podia querer testar estes, ou podia querer testar qualquer uma destas combinações que estão aqui. Portanto, o contraste dá-nos essa facilidade. Não fica preso, como o método Bonferroni ou o método Tuckey, que faz as comparações todos contra todos. E, portanto, os contrastes permitem, então, de uma forma muito mais fina, descobrir, então, outro tipo de relações. Finalmente, então, vou falar da nova não paramétrica, de 2 fatores, na parte final. Se os pressupostos não forem verificados, então eu vou ter que utilizar uma nova paramétrica, tal e qual como a nova não paramétrica de um fator é baseada em ranks, que quer dizer, então, que ele vai ver quais são as posições e classificações. Portanto, ele vai transformar os valores absolutos em posições que eles ocupam na amostra, posição 1, posição 10, posição 20, e depois vai lidar isso como se fosse uma variável quantitativa. Mas esta técnica que nós vamos aqui ver é uma técnica mais avançada do que simplesmente transformar uma ANOVA toda em ranks e depois calcular como se fosse uma ANOVA quantitativa. Nós vamos ver que às vezes esse tipo de transformação não dava bons resultados e agora o que se utiliza é um outro tipo de ANOVA
que é então chamada a nova de Align Rank Transform, ou simplesmente uma nova arte, uma nova não paramétrica arte. Sabe-se que se fizermos uma simples transformação de ranks, então isso poderá fazer com que aumente o erro tipo 1 associado à interação, especialmente se os fatores forem significativos. Portanto, isto é o que vem descrito na literatura em vários sítios e, portanto, uma transformação simples nos ranks podemos ter problemas, principalmente quando os fatores são significativos. Então o que é este método ART? Este método ART, o que ele faz é, ele utiliza uma etapa de pré-processamento que alinha os dados para cada um dos efeitos. De outra maneira. Então vamos ver como é que ele é feito. Portanto, os efeitos são estimados como médias marginais e depois são retirados da variável resposta. Isto vai fazer com que todos os efeitos sejam removidos, exceto o efeito que se pretende utilizar. É como se estivéssemos a fazer um modelo ajustado. E, portanto, este processo de alinhamento requer a subtração de valores e a variável dependente precisa de ser quantitativa. É óbvio que, e isto está descrito no paper que apresenta este modelo, que se a variável for ordinal, mas se for uma variável ordinal com mais de 5 categorias, pelo menos 5 categorias, esta subtração pode de facto levantar problemas. Mas no artigo original ele aconselha que se os dados ordinais tiverem mais de 5 categorias, então que se pode fazer essa subtração. É claro que nós estamos a forçar, porque se os dados são ordinais nós não podemos fazer nem somas nem subtrações. Mas neste caso então é o conselho. O próprio autor diz que esta situação não haverá um grande problema se a variável ordinal tiver várias categorias. E portanto este modelo ART vai ser usado em circunstâncias semelhantes à nova paramétrica, com a vantagem que a variável de respostas pode ser contínua ou ordinal, tendo atenção àquilo que eu acabei de dizer. E não precisa de ter uma distribuição normal. Os seus erros não precisam ter distribuição normal. Então eu posso dizer que este método ART é robusto a erros não normais, resistente a outliers e eficiente para muitas distribuições. Ou seja, mesmo que não saiba qual é a distribuição, não necessita ter distribuição normal, ele pode ter outro tipo de distribuição que este método irá produzir bons resultados. Portanto, este método está implementado no R, então ele começa por calcular os resíduos, portanto, ele está de certa maneira a calcular o valor dos resíduos através da diferença dos valores observados menos os valores estimados. Depois ele vai calcular os efeitos estimados para os fatores e respectivas interações, ou seja, ele para o fator A, ao valor de μ, ele vai retirar o seu efeito, o efeito total que está na ANOVA. A seguir ele faz a mesma coisa para o fator B e depois faz a mesma coisa para a interação. Portanto, de certa maneira, ele está a retirar a média global de μ, ou seja, ele está a ficar só com o efeito específico do fator A, do fator B e da sua interação. A seguir, ele vai calcular a tal resposta alinhada, ou seja, ao vetor dos resíduos, ele vai tirar então o efeito do fator A, dos resíduos ele vai tirar o efeito do fator B e da interação ele vai tirar o efeito interativo de A por B e vai criar então 3 colunas novas. Portanto, em vez de trabalhar nos valores absolutos, eu vou trabalhar nesta transformação dos dados, à custa dos seus resíduos, menos o efeito produzido em cada um deles. A seguir, entro numa nova não paramétrica tradicional. Ele vai calcular então as posições que cada um deles ocupa. Portanto, o que este método faz, primeiro faz uma espécie de pré-processamento aos dados, ainda com os dados quantitativos, e depois ele faz como se fosse uma nova de não paramétrica, onde ele calcula os ranks. E a seguir então calcula a nova fatorial com os valores já todos escritos em termos de posições. O pacote ArtTool utiliza esta abordagem no R relativamente fácil. Todas as variáveis independentes devem ser pelo menos nominais. A interação das variáveis independentes fixas precisam de ser incluídas nos modelos.
As comparações múltiplas podem ser realizadas para os efeitos principais e, finalmente, para os modelos de efeitos fixos, o eta quadrado pode ser calculado como um tamanho de efeito. Então, até aqui o resultado do exemplo que nós temos estado a estudar e vemos que os resultados são exatamente iguais à nova paramétrica. Ou seja, o fator A, o fator fármaco é significativo, o fator idade é significativo e a interação é significativa. A proporção de variabilidade explicada, que ele calculou para cada um das componentes, portanto é um eta parcial, portanto é para cada um dos fatores. Para o fator A é 88%, para o fator B é 50% e para o fator C, para a interação é cerca de 30%. Para terminar, nós podemos ter uma ANOVA de 3 fatores, em que iria ser escrito neste modelo que está aqui, só chama a atenção para este modelo. Eu tenho aqui o fator A, fator B, fator C, interação de A por B, daqui não é nenhuma novidade, interação de A por C, interação de B por C e finalmente o efeito interativo dos 3 fatores em simultâneo. Fator A, fator B e fator C. E depois tem aqui um erro que tem uma distribuição normal. Portanto, eu só vou para uma ANOVA de 3 fatores se eu quiser saber este efeito interativo se existe ou não existe. E portanto, neste caso, iríamos ter 3 fatores, 3 interações de 2 fatores e uma interação de 3 fatores. E portanto, não há limite, teoricamente não há limite para o número de fatores e se eu quisesse saber o número total de fatores, esta forma, com base nas combinações, na soma de combinações, iriam produzir o número total de hipóteses que eu iria testar. Onde o K então é o número de fatores. Se a ANOVA tivesse 5 fatores, iríamos ter 31 pares de hipóteses diferentes. Uma solução é, em vez de ter vários, cada fator ter vários níveis, passar para um desenho experimental em que o número de níveis de cada fator é 2. Porque se vocês repararem aqui, se eu tiver 5 fatores e cada fator tiver 3 ou 4 níveis, eu iria precisar de uma dimensão da amostra gigantesca para conseguir ter um resultado do ponto de vista estatístico relevante em cada uma das combinações. Então, uma das formas, se eu tiver que trabalhar numa ANOVA com muitos fatores, é reduzir o número de níveis a cada fator a 2. Chama-se isso um desenho fatorial 2 levantado a capa. Portanto, tem com 2 então o número de níveis de cada um dos fatores. Uma outra solução é utilizar peço desculpa, voltando aqui um bocadinho atrás. Se um dos fatores for uma variável quantitativa, então eu posso utilizar uma análise de covariância, chamada de ANCOVA. Se os fatores forem de variáveis quantitativas, se todos eles forem de variáveis quantitativas ou tiverem muitos fatores de variáveis quantitativas, então deve-se utilizar um modelo de regressão linear múltipla, como depois iremos ver mais à frente, mais uma daqui a algumas aulas. Se tiver mais do que uma variável dependente, então podemos utilizar aquilo que é designado por uma MANOVA, múltiplas ANOVAs. Quando eu tenho mais do que uma variável dependente, ou seja, em vez de ter um y, vou ter um y1 e um y2, y3, então, e aí a técnica estatística que nós vamos utilizar seria então uma MANOVA. Se eu finalmente tiver várias variáveis dependentes e um dos fatores independentes for quantitativa, então iremos utilizar uma MANCOVA. Portanto, de certa maneira, então seria esse o modelo correspondente. ANCOVA ou MANCOVA quer dizer então que um dos fatores é uma variável quantitativa. Muitas vezes utiliza-se a ANCOVA e a MANCOVA para fazer ajustamentos ao modelo. Isto é, compensar o modelo através de uma variável quantitativa, como por exemplo o peso ou a idade, ou muitas vezes a proporção. Não é obrigatório que seja uma variável quantitativa, pode ser uma variável qualitativa, tipo a proporção dos grupos de homens e mulheres muda radicalmente diferente, então eu posso querer ter um modelo ajustado à variável de género, e portanto são todas essas situações que nós podemos utilizar modelos mais avançados. E portanto aqui termina então a minha aula sobre uma ANOVA fatorial de amostras independentes. No resto dos slides é um assunto que nós não vamos falar nesta disciplina, que é o caso dos níveis dos fatores serem aleatórios. Está aqui, quem quiser depois ler pode ler, quais são os impactos
do facto dos fatores dos níveis não serem fixos e passarem a ser aleatórios, é que cada um dos níveis tem uma distribuição associada e, portanto, torna o problema, de certa maneira, mais complexo, mas também mais próximo da realidade. Ou seja, os níveis do fator A vão ter uma distribuição normal deste género, os níveis do fator B vão ter uma distribuição normal deste género, logo, também a sua interação pode ser também de fatores aleatórios e vai ter uma distribuição normal, dada por este valor que estão aqui. E, portanto, depois, se quiserem analisar isto com mais detalhe, eu posso então depois explicar quais são os efeitos importantes. E pronto, portanto, numa aula de uma nova de dois fatores, então seria isto que nós iríamos ver. Portanto, na próxima aula prática, iremos falar no guião número 4 sobre então as novas da amostras independentes. Obrigado por assistirem e então até segunda-feira.